Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui presentes juntos conosco aqui, Descomplicando a Medicina. E vamos falar sobre aqui hoje, sobre uma bactéria chamada Helicobacter pylori, tremei. Pois é, vamos chamar de H. pylori, pessoal? Muita gente vem pedindo para falar sobre isso, eu vejo muita gente aqui, é justificável o motivo pelo qual eu venho falar aqui. É muito comum esse assunto, gera muita polêmica, as pessoas ficam muito preocupadas. Elas abrem o exame de endoscopia e falam assim, doutor, eu fiz uma exame de endoscopia no meu estômago lá e demonstrou que tem H. pylori. Devo tratar? Não devo tratar? Me preocupo, não me preocupo. Meu médico só para aqui 3 semanas. E como é que eu faço isso daí? Vamos falar sobre isso? Vem comigo então. Pessoal, essa bactéria H. pylori, a Helicobacter pylori, a gente vai chamar de H. pylori aqui para descomplicar a medicina. Ela é causadora de umas infecções mais comuns do mundo no estômago. Estima-se que em torno de 50% a 60% da população do mundo tem essa bactéria. É muita gente. Principalmente naquelas pessoas acima de 65 anos de idade. Elas são mais acometidas ainda por essa bactéria. E, infelizmente, também as nossas crianças também são muito acometidas por essa bactéria cada vez mais. Não se sabe direito ou por que pessoa A, por que pessoa B tem, por que eu tenho e você não tem. Como é que se dá essa transmissão? Também é objeto de pesquisa, não se sabe direito ainda. Tudo indica que seja pela transmissão oral fecal, ou seja, alimentos contaminados, água contaminada. Até por beijo já, acredite se quiser, não vai parar de beijar não, mas até por beijo já foi identificada essa contaminação por H. pylori. É uma bactéria gram-negativa, espiralada, não há necessidade de decorar isso, viu pessoal? E ela está presente, assim, essa história de transmissão oral-fecal, ela está presente principalmente porque nos níveis socioeconômicos mais baixos, nas regiões de pobreza, do extremo pobreza, ela dispara essa incidência. Tem alguns locais que chega a 90% a 100%, quase todo mundo que está na região de pobreza tem essa bactéria H. pylori. Então é muito provável realmente que seja transmissão oral e fecal. Ela foi descoberta na Austrália em 1983 por 2 cientistas, 2 pesquisadores, Warren e também por Marshall. Eles descobriram essa bactéria, foram muito elogiados e condecorados, são lembrados até hoje, são vivos ainda, são lembrados até hoje na medicina e não foi à toa não, vou explicar o motivo pelo qual foi muito importante essa descoberta. Ela está associada a várias doenças, a gastrite, tumores e uma gama de outras que a gente vai entender aqui. Desde 1987, essa bactéria aí, ela está relacionada com gastrites e recorrência de úlcera. Então, olha o tempo já faz, hein, pessoal? Desde 1987, já há uma indicação de você fazer o tratamento por antibiótico, que é uma bactéria, no estômago, para quem tem uma gastrite atrófica, por exemplo, e também úlceras para evitar a recorrência quando existe essa bactéria presente no estômago. E o mais importante ainda, pessoal, desde 1994, ela já é classificada como carcinógeno tipo 1 para câncer de estômago. Para um tipo de câncer de estômago chamado adenocarcinoma gástrico, que é o tipo mais comum aqui, de todos os cânceres de estômago. Um dos mais comuns que a gente vê é um chamado adenocarcinoma gástrico. E a bactéria H. pylori, desde 1994, ela é classificada como carcinógeno tipo 1. Sabe o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, somente um exemplo para você esclarecer tudo. O tabaco, o cigarro, o fumo, ele é carcinógeno tipo 1 para câncer de pulmão. Só por aí você já dá para entender qual que é a importância dessa bactéria no adenocarcinoma gástrico, né, pessoal? Agora, estima-se que aí 1/3 de todos os cânceres gástricos, não só adenocarcinoma gástrico, mas 1/3 de todos os cânceres gástricos, eles são relacionados com essa bactéria, pessoal. Quem tem essa bactéria aí realmente tem uma chance de desenvolver 2 vezes maior de desenvolver o câncer gástrico. Então, daí que é essa grande preocupação. Essa bactéria danada, ela entra no seu... Quando você contrai ela, talvez para a transmissão oral fecal, ela vai no seu estômago e nosso estômago é ácido. Se você colocar ácido na sua pele do estômago, queima, pessoal. Então, o que ela faz? Como é que ela sobrevive? É a única bactéria que consegue sobreviver no estômago. Como é que ela faz? Por uma série de reações da própria urease, uma enzima que ela tem, que não vale a pena se decorar também, pessoal. Ela consegue neutralizar o ácido em volta
dela, danada essa bactéria, e consegue se implementar lá. E através dos seus flagelos, etc e tal, ela consegue se fixar na mucosa gástrica e aí contaminar. E quanto mais bactérias, vai se multiplicando, e quanto mais bactérias, mais vai se neutralizando, acontece a chamada gastrite atrófica, aí sim dá o desenvolvimento do câncer. E também pela própria presença delas, toxinas dela lá, podem provocar o câncer gástrico. Mas não é só câncer gástrico, não é só gastrite, não é só úlceras não que ela causa não, pessoal. Existe uma série de outras doenças que ela também causam. Doenças chamadas de dispepsia. Sabe quando você come, fica empanzinado, você arrota? É eructação, né, pessoal? Mas estamos descomplicando aqui, vou falar arroto. Então, quando você arrota, você come um pouquinho, parece comer um boi, etc e tal, é chamado de dispepsia. Essa bactéria também está relacionada com dispepsia. Vale a pena fazer endoscopia, se tiver presente a bactéria, trata e vê se resolve essa dispepsia. E muitas vezes resolve. Mas não é só com gastrite, com câncer, com dispepsia, não, pessoal. O H. pylori também está relacionado com doenças autoimunes, síndrome de Sjögren. É mais comum, 80% em mulheres, que é xeroftalmia, secura na boca, nos olhos. É muito complicado isso para as mulheres. Também por púrpura trombocitopênica, autoimune, síndrome de Raynaud-Schwelling também é muito comum, essa doença associada com H. pylori. E existe também a chamada, acredite, está sentado, enxaqueca. Já existem estudos correlacionando episódios de enxaqueca com a infecção da H. pylori. E a danadinha, quando é tratada com antibiótico, as pessoas tratam também de enxaqueca, acabam se curando, né? Melhorando de enxaqueca. E também, já que eu falei de enxaqueca, pessoal, doenças cardiovasculares, doenças do coração, anginas, ela está muito relacionada também às pessoas que são tratadas com essa bactéria, também há uma melhora dessas doenças cardiovasculares, é uma coisa incrível, né? Mas a nossa preocupação maior realmente é com tumores, cânceres, gastrites, úlceras e sangramento, pessoal. Em crianças não há nada ainda definido, mas diarreias crônicas, baixa estatura, crianças que têm dores abdominais recorrentes, também não é nada comprovado isso, mas há uma relação grande, direta, com a presença de H. pylori quando se trata H. pylori em crianças. Esses sintomas todos desaparecem. É muito complicado esse assunto, é muito grave, muito sério, é por isso que as pessoas pedem, se preocupam bastante, escutam muito, quem conta muito um ponto, então tudo vira uma bagunça aí, a pessoa pede para falar sobre isso daí, e estamos aqui falando sobre isso daí. A bactéria é descoberta por endoscopia. Então você faz endoscopia por qualquer motivo, você descobre que tem essa bactéria. Muitas vezes você faz a endoscopia, pessoal, e vem um frasquinho lá, que eles fazem um colorimento, né, para ver se saiu, ficou vermelho ou não a reação da urease. O ideal, eu sei que muitos endoscopistas fazem isso, mas o ideal é você fazer 4 biópsias em 2 locais diferentes, 2 na região do ântero e 2 regiões no corpo do estômago. É o padrão ouro, ou seja, o ideal é que você faça endoscopia e faça biópsias para saber se você realmente tem H. pylori ou não. O teste da urease, como comumente é feito por aí, não é um teste confiável. Às vezes ele vem negativo, mas vem positivo, mas se a pessoa fizer a biópsia, ela vai achar a bactéria dentro do seu estômago. Tanta gente que tem essa bactéria, tanta gente, 60%, piora com o nível socioeconômico mais baixo, aumenta com a idade, cada 65, com pessoas com 65 anos de idade, elas têm uma prevalência maior ainda. Eu tenho que tratar todo mundo? Não posso tratar todo mundo, pessoal. Primeiro, porque você consegue endoscopia, talvez onde você esteja aí me vendo, você consegue um acesso fácil à endoscopia, mas tem que lembrar, o bom senso manda lembrar, que tem locais que você não consegue endoscopia fácil. E o tratamento é caro, pessoal. O tratamento da H. pylori, existem já produtos, caixas que já vendem todos os antibióticos, mas você também pode fracionar, você pode pedir para a pessoa comprar antibióticos diferentes e tentar montar um kit. De qualquer maneira, não é barato. Então, o acesso à endoscopia, o custo de você fazer isso daí, depois que você trata, tem que repetir para ver se realmente tratou ou não. Pessoal, é complicado, você não pode tratar todo mundo que tem H. pylori. Porque é difícil fazer isso daí, o impacto financeiro, o custo, não vale a pena. Quando é que vale a pena, então, tratar o H. pylori? Quer dizer, uma pessoa chega, eu falei para você de enxaqueca, não falei? Quer dizer, que uma pessoa chega aqui, eu vou tratar a bactéria dela porque tem enxaqueca, não é assim também. Existe um critério, existe uma logística, existem consensos.
O que são consensos? São um grupo de pessoas que são especialistas no assunto, elas se reúnem de tempo em tempo, à medida que a medicina vai avançando, elas se reúnem e discutem sobre o tratamento sobre determinado assunto da medicina. Então, nós entramos num consenso. Então, houve aí um consenso aí em 2017 aqui no Brasil, que estabelece quais são os critérios para você tratar uma H. pylori. É todo mundo que trata ou não é todo mundo que trata? Então, o consenso que se definiu é o seguinte, pessoal. A pessoa tem que ter, quando tem H. pylori, vale a pena tratar. As pessoas que têm gastrites atróficas, vai anotando aí, anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro de origem inexplicável, púrpura trombocitopênica autoimune, vai procurar saber o que é isso aí, que não vou falar sobre isso aqui agora. Pessoas, é óbvio, cânceres gástricos tem que tratar, tumores gástricos tem que tratar. Pessoas que têm risco de desenvolvimento de hemorragias digestivas, cirróticas, tem que tratar também. Pessoas que têm linfomas, existe um linfoma chamado linfoma Malte, que é um linfoma associado à mucosa, tem que tratar o H. pylori também. Pessoas que vão fazer uso prolongado aí de anti-inflamatório, problemas ortopédicos, seja o que for, e mesmo se for inibidor de COX-2, etc e tal, tem que tomar também o tratamento, fazer o tratamento para H. pylori se ela tiver. Vai fazer uso prolongado, por qualquer motivo que seja de anti-inflamatório, tem que tratar H. pylori também antes. Inclusive, pessoas que tomam antiagregantes plaquetários, tipo, por exemplo, aspirina em baixas doses, ácido acetil salicílico, continuadamente tem que tratar também o H. pylori. É importantíssimo isso daí, geralmente a pessoa não se dá conta, se conhece, deve conhecer várias pessoas que tomam aspirina todo dia, o AS, tem que lembrar, ácido acetil salicílico todo dia, mesmo em doses baixas. Se tiver a bactéria no estômago, vale a pena tratar para evitar complicações futuras, pessoal. E quando você vai fazer uma endoscopia, lembre-se que, uma dica aqui, que você não deve estar usando nenhum tipo de inibidor de bomba de prótons ou protônica, omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, nada disso daí você deve estar usando por 2 semanas antes de fazer o exame. E antes de fazer o exame também, você deve ter ficado 4 semanas sem ter feito nenhum uso de antibiótico. É outra dica que eu dou para você. Então, agendou o exame, certifique-se que você não esteja tomando antibiótico por 4 semanas antes e nem esteja tomando inibidor de bomba protônica, essas que eu falei para você, do estômago, 2 semanas antes de fazer o exame de endoscopia. A ranitidina, hidroxilumínio, não tem problema, você pode tomar, sem problema nenhum. Então, o consenso estabelece esses critérios de tratamento, pessoal. Antigamente, a gente usava um probiótico junto, eu não vou citar mais comerciais aqui, ou por qual motivo que você tem que tomar um probiótico junto, porque o antibiótico ele não é teleguiado, ele não vai direto no H. pylori, ele arrasa com todas as bactérias que vêm pela frente. Inclusive as bactérias intestinais podem provocar diarreia por uso de antibióticos. É bom você tomar um probiótico junto. O consenso, ele não estabelece isso, foi uma novidade, foi até uma surpresa para a gente que o consenso atual de 2017 aqui no Brasil, ele não estabelece o uso de probiótico, não é obrigatório. Eu sempre uso junto o probiótico. E uma novidade, pessoal, é que antigamente a gente tratava por 7 dias a bactéria H. pylori. Hoje são 14 dias, você tem que tratar por 14 dias a H. pylori, usa um probiótico junto, acabou o tratamento, espera-se pelo menos aí 2 semanas ou 4 semanas, eu costumo esperar 2 meses para dar uma pausa, um descanso para o paciente também, e repete a endoscopia. Mas já sempre tem que fazer endoscopia para saber se matou a bactéria ou não? Não é, pessoal, mas aqui no Brasil, geralmente, endoscopia dá para fazer teste respiratório, como se fosse um bafômetro, né? Para saber se está com a bactéria ainda ou não. Ou dá também para fazer teste de exame de sangue, mas aqui no Brasil custo-benefício, é muito caro, não é todo disponível, então a gente pede endoscopia para fazer endoscopia. Falei demais, pessoal? Então eu quero que vocês saibam sobre a importância da bactéria, sobre a prevalência no nosso país, como ela é transmitida, essa bactéria aí, então é muito importante o impacto que ela dá na nossa saúde e as indicações mais atuais de tratamento.
Espero muito de coração que você tenha gostado dessa nova medicina descomplicada. Aguardo vocês na próxima. Tchau, pessoal. Um abração, fique com Deus.